Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, meu irmão e minha irmã, e permaneça para sempre. Que seja abençoada a sua casa, a sua família, o seu emprego, o seu serviço, o seu trabalho, o seu comércio e a sua vida, enfim. Hoje vamos meditar sobre uma palavra que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e que se intitula A Pesca Maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o barco de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Jesus a Simão Pedro: Faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como a de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E eles, arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram Jesus. Vamos ver a história dessa pesca maravilhosa. Simão Pedro era pescador e tinha um barco que parecia ser um barco grande, porque consta que ele tivesse junto com ele uma série de amigos, uma série de empregados que ocupavam esse barco. Portanto, era um barco médio, um barco grande, que Simão Pedro era o dono desse barco. E, ao mesmo tempo, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, também eram pescadores e também tinham um barco. E também tinham um barco ali. E naquela noite, eles passaram a noite inteirinha passaram, tentando pescar alguma coisa, e nada pescaram, não apanharam nada. Pela manhã, deixando o mar, entristecidos, porque nada tinham apanhado, nada tinham conseguido pescar, eles encostaram os barcos na beira do lago de Genezaré e tiraram as redes para as lavar. Eles lavavam as redes para poder voltar no dia seguinte, à noite seguinte, para poder pescar. Enquanto eles estavam lavando as redes, Jesus chegou. E junto com Jesus, chegou aquela multidão de gente. E aquela multidão, a maneira que ia chegando, elas iam apertando Jesus em direção à água. E Jesus, vendo que a multidão era cada vez maior, multidão. Calcula-se que Jesus nunca andou com menos de 20 mil pessoas ao seu redor. Aquela multidão foi apertando Jesus. Jesus chamou Simão e falou: Simão, eu vou entrar no teu barco e você afasta esse barco um pouco para que eu possa pregar para essa multidão. E Simão entrou no barco junto com seus empregados. Jesus entrou também e ele afastou um pouco o barco. E Jesus, do barco, ele pregava às multidões. É importante que a gente note que Deus fez muitos milagres da multiplicação do som. Vejamos um exemplo que vem à nossa cabeça aqui agora. Moisés falava aos israelitas.
3 milhões de pessoas. Ele diz, vocês vieram a mim e eu falei. Como é que naquele tempo não tinha alto-falante, não tinha microfone, não tinha as instalações digitais que nós temos hoje? E como é que eles conseguiam falar para a multidão? Como é que Jesus conseguia falar para a multidão? Ainda mais, preste bem atenção, de cima de um barco, a distância de uns 10 metros da praia, em que o barulho do mar, o barulho da água, por certo, tirava a nitidez do som que Jesus emitisse. Então nós vemos aqui um grande milagre, porque Jesus do barco, ele falava às multidões sem alto-falante, sem aparelho de som, sem nenhum sistema de acústica especial. Então era o milagre da multiplicação do som. O som chegava a cada um, especialmente diante da palavra de Deus. Um grande milagre, que a gente nem atenta para isso, mas está aqui um grande milagre de Jesus. E Jesus, afastando, ele pregava às multidões. E Pedro, que era o dono do barco e que tinha afastado o barco, e por certo estava junto com seus empregados, ouvindo a pregação de Jesus. Vocês imaginem um homem inculto, um homem bruto, como era Simão Pedro, um pescador, acostumado às intempéries do mar, acostumado às durezas do mar, Pedro ouvindo a palavra de Jesus. Jesus pregava aquele povo e a multidão ouvia. A multidão era sequiosa de ouvir Jesus, queria ouvir Jesus. E Pedro escutou aquela palavra de Cristo. Terminada a palavra, Jesus volta-se para Simão Pedro, até num gesto de agradecimento, porque Simão Pedro tinha cedido o barco para que ele falasse 2 ou 3 horas, sabemos lá quantas horas. Jesus volta-se para Pedro e disse assim, Pedro, faça-te ao largo, nós estamos aqui no barco já, então vamos sair para o mar aberto, vamos sair para o mar aberto, e lá você lança as suas redes. Pedro olhou bem para Jesus, depois de ter escutado 2 horas ou 3 horas da palavra de Deus, Pedro volta-se para Jesus e disse assim, mestre, lançamos as redes a noite inteira e nada pegamos. Aqui não registra o que Pedro falou, mas no seu interior, ele deve ter dito assim, agora cedo, com o sol a pique, não é hora de ir pescar, em lugar que nunca teve pesca, que a beira d'água não tem pesca, mandando um homem que nunca foi pescador me mandando pescar, que fria. Mas Pedro, naquela hora, disse assim, Senhor, mas sob tua palavra, obedecendo a tua ordem, eu vou fazer isso que o Senhor mandou fazer. E botou o barco ao largo, e logo lá na frente ele jogou as redes, e aí o que aconteceu? Foram tantos os peixes que vieram à rede, que a rede se rompia. Então ele fez sinal para o outro barco, que era de João e Tiago, que era dos filhos de Zebedeu, fez sinal para o outro barco, para eles virem também, para ajudar na pescaria. Então vejam bem, outro milagre. Se Pedro fazia sinal ao outro barco que estava na praia, é sinal que Pedro não estava muito distante. Porque muito distante ele não tinha como fazer sinal para o outro barco. E mesmo que fizesse sinal, não se podia entender o que ele falava. Então Pedro ainda estava perto da costa, ainda estava perto da praia, quando ele, crendo na ordem de Jesus, ele lançou a rede, e a rede veio com tantos peixes que ela quase se rompia. E aí o barco do João e do Tiago e do Zebedeu vieram e aí encheram os 2 barcos, diz a palavra de Deus, que quase foram a pique os 2 barcos, de tanto peixe que foram pegos. E aí Pedro diz, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro foi a primeira coisa que ele reconheceu, a primeira vez que Pedro fala na Escritura. Ele diz, Senhor, a noite inteira eu lancei a rede e não consegui pegar nada. E agora, Senhor, eu sou um pecador, eu não mereço a sua presença no meu barco. E Jesus, olhando bem para ele, diz, Pedro, de agora em diante, você vai ser pescador de homens. Me siga. E Pedro, Tiago e João, largando os barcos com os empregados,
seguiram a Jesus, largando tudo, seguiram a Jesus. Eu quero ressaltar aqui, desse trecho, várias coisas que eu preciso explicar para vocês entenderem bem. E quero que vocês prestem bem atenção, porque a palavra agora, ela vai ter uma conotação muito especial, muito específica. Nós notamos aqui, na atitude de Pedro, dois tipos de fé. Dois tipos de fé. A fé que nós chamamos a fé natural, a fé comum, que é aquela fé que eu tenho de quê? Se eu trabalhar, muito provavelmente eu vou receber meu salário. Que se eu lançar a rede, muito provavelmente eu vou pegar peixe. Que se eu for no largo ao mar, provavelmente durante a noite eu vou pegar peixe. Então existe uma fé natural dentro de nós, que se eu deitar na cama eu vou dormir. Que se eu botar um despertador cedo, eu vou me despertar. Que se eu estiver com fome, eu vou comer, eu vou me saciar. Então tem um tipo de fé, por exemplo, eu estou sentado, eu quero ficar de pé, eu tenho fé que se eu ficar de pé, eu vou me sustentar nos meus pés. Isso chama-se fé natural, fé comum, fé que Deus nos coloca para nós podermos viver. Porque se cada gesto que eu for fazer, eu preciso analisar, estudar. Por exemplo, eu estou sentado aqui agora, mas eu quero ficar de pé. Mas será que meu pé vai sustentar? Será que meu joelho vai me sustentar? Será que eu vou conseguir? Será? Quer dizer, esta fé natural, Deus nos dá quase que automática. Quase que automaticamente. Então, Pedro, com a fé natural dele, ele passou a noite inteira jogando as redes e nada pescou. Cedo ele estava lavando as redes, preparando as redes, para quê? Para que de noite ele voltasse a pescar outra vez. Quando Jesus chega com aquela multidão e diz para ele assim: Pedro, eu vou entrar no seu barco, você afasta um pouquinho para eu falar para esse povo. E Pedro imediatamente colocou Jesus no barco e se afastou com o barco. E como não consta que ele tivesse saído do barco, ele ficou ouvindo a palavra de Deus. Pedro ficou ouvindo 2 ou 3 horas que Jesus estava falando àquele povo. Então Pedro já começou ali a receber de Jesus os seus ensinamentos. Já começou a receber de Jesus a palavra da Escritura Sagrada. Pedro era tinhoso, Pedro era turrão, Pedro era brutalhado, Pedro era carnal, Pedro era sanguíneo. Mas ele começou a escutar o Senhor Jesus. Terminada a palavra, Jesus diz ao Pedro assim: Pedro, faze-te ao largo, agora, comigo aqui dentro do barco. E você imediatamente lança as suas redes. Jesus não disse para ele que ele ia pegar peixe, não disse para ele que ia pescar bastante. Jesus não contou para ele o milagre que ia acontecer. Jesus diz: ó, faze-te ao largo comigo aqui dentro do barco, e logo ali você lança as suas redes. E Pedro saiu imediatamente. Pedro não contestou, ele era turrão, ele era duro, e Pedro saiu com Jesus. Logo a seguir, como eu disse, ele lançou as redes porque ele fez sinal para os outros virem junto com ele. Então foi pertinho da praia. Ele fez tudo contrário a um bom pescador. O pescador não pesca de dia, o pescador não pesca na beira d'água, o pescador não obedece quem não entende, o pescador tem regras que ele obedece para ser um bom pescador. E Jesus estava fazendo tudo ao contrário, tudo diferente do que Pedro havia aprendido com o pescador que ele era desde criança. E provavelmente filho de pescador, neto de pescador, bisneto de pescador. Mas Pedro havia ouvido a palavra de Deus. Pedro havia escutado o que Jesus falou. Tanto ele havia escutado, que quando Jesus mandou que ele saísse, ele disse: Senhor, passei a noite inteira jogando as redes e nada pesquei. Mas, diante da tua palavra, mas em obediência à tua ordem, eu vou fazer o que o Senhor mandou. E tão logo ele jogou as redes, a rede foi cheia de tanto peixe, que a rede estava se rompendo. Ele precisou chamar os outros barcos para poder ajudá-lo e encher os 2 barcos, a ponto de quase ele ir a pique. Onde é que está a diferença da fé primitiva de Pedro? Primeiro, a fé da pescaria, que ele não pescou nada,
e da fé que ele pescou alguma coisa. É que aquela fé primeira era uma fé natural, uma fé costumeira, uma fé que ele sempre teve, uma fé com a qual ele agiu, uma fé com que ele sempre agia. Agora não. Agora Pedro estava imbuído de uma fé sobrenatural, uma fé de obediência, uma fé de seguimento de Jesus, uma fé sob a palavra de Jesus, uma fé que ele nunca tinha tido ainda, mas que ele escutou a palavra de Deus naquele barco, e a partir dali ele teve a fé sobrenatural. Tanto é que ele disse, ó, tudo que o senhor está me mandando fazer, está tudo contrário àquilo que um pescador faz. Pescador não pesca na beirada d'água, pescador não pesca durante o dia, pescador não obedece quem não sabe pescar, mas tudo que o senhor está me ensinando está contrário às normas e às leis do pescador. Mas, em obediência à tua palavra, seguindo o teu mandamento, seguindo as tuas ordens, eu vou fazer o que o senhor está mandando. E foi, e lançou as redes, e nós sabemos que ele teve uma pesca tão grande, que as redes se rompiam. E ele foi preciso chamar o barco de João e de Tiago para encher o segundo barco. E os dois barcos vieram tão carregados, que eles quase foram a pique. E Pedro, vendo aquele milagre, disse, Senhor, retira-te de mim, Senhor, que eu sou pecador. Ele deixou de ser o pescador orgulhoso que ele era, para se reconhecer um pecador humilde diante do seu Criador, diante do seu Salvador. E a partir dali, Jesus o levou para ele ser pescador de homens. Ele largou tudo, tanto ele como Tiago, como João, largaram tudo ali e foram embora acompanhando o Senhor Jesus. A fé sobrenatural que Pedro teve é aquela fé que nós devemos ter. Porque quando você tem uma coisa possível, Deus deixa para que você faça. O possível, você faz. As coisas possíveis, você tem de fazer. As coisas da fé natural, você tem de fazer. As coisas que você acredita que sejam comuns, sejam fáceis, deitar, levantar, comer, dormir, essas coisas você faz com a sua fé natural e Deus faz com que você faça. Agora, para você receber o galardão, para você receber o prêmio, para você ser premiado e receber a medalha de ouro, você precisa ter a fé sobrenatural. Aquela fé que parece loucura, aquela fé que vai contra todas as coisas normais do mundo, aquela fé que você não entende, aquela fé que você faz um beicinho e diz, mas será? Será? Essa é a fé sobrenatural que você tem de ter. Porque se você não tiver a fé sobrenatural, você vai viver a vidinha, chuleira, a vidinha que você está vivendo apenas com a tua fé natural. Para você ter uma vida especial, para você ter uma vida completamente diferente, vitoriosa, uma vida de sucesso, você tem de viver com a tua fé sobrenatural. A Escritura diz, o meu justo viverá pela fé. Mas não é pela fé natural, pela fezinha que todo mundo tem, não. O meu justo viverá pela fé sobrenatural. Aquela fé que parece loucura, aquela fé que você duvida, aquela fé que você não entende, aquela fé que está fora das normas, aquela fé que você não consegue entender. Esta fé sobrenatural que faz você viver. E se você não tiver essa fé sobrenatural, você vai ter frequentes quedas do demônio. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quinta, sexta e sábado, eu passei atacado de uma gripe que a cada dia piorava, a cada dia ficava pior. E a mulher e os filhos, os parentes, os amigos, os netos, as netas, o senhor precisa do médico, o senhor precisa ir no hospital, o senhor precisa ir, o senhor precisa fazer, para isso não acontecer. E eu comecei a chupar laranja, comecei a tomar 1 ou 2 comprimidos, e aquela coisa cada vez piorando mais.
Eu estava na fé natural de que a laranja me curava. Eu estava na fé natural de que o tempo ia me curar. Eu estava na fé natural que aqueles comprimidos de melhorar, sei lá o quê, iam me curar. Estava nessa fé natural. Mas a coisa ia cada vez pior, cada vez pior. No sábado à noite, por volta das 2h da manhã, trancou-me todo o nariz, trancou-me a garganta, trancou-me tudo. E aquilo ficou num estado que eu achei até que ia morrer de tanto que a gripe tinha me pego. E eu, naquela hora, eu disse, Senhor, eu não suporto mais esta doença, essa enfermidade que está agraçando o meu organismo. Na mesma hora veio na minha cabeça, o demônio está tomando conta do meu corpo. O demônio está colocando em mim essa doença. O demônio quer que eu seja vencido. O demônio quer que eu amanhã, no domingo, quando vierem os meus irmãos, meus amigos, meus filhos, meus netos da minha casa, eles me encontrem numa cama envergonhado, como pregador da palavra de Deus. Eu me levantei às 2h da manhã, Senhor, eu não aceito isto. Eu não aceito. E agora, Senhor, com o poder que o Senhor me deu, com a força que o Senhor me deu, eu quero ter uma conversa séria com o cão agora, com Satanás agora, com o dedo no nariz do Satanás, eu digo, Satanás, eu não te aceito na minha vida, eu não te quero mais no meu organismo, eu não aceito a tua dor, a tua enfermidade, a tua doença, e eu ordeno, Satanás, que você saia agora, 2h da manhã, não interessa o frio que está lá fora não, vai passar frio lá fora, e me deixa sossegado aqui dentro, em nome do Senhor Jesus. Até aquele momento, eu estava exercendo a fé natural, a fé da laranja, a fé do limão, né? A fé do melhoral, a fé natural, a fé do tempo. Daquela hora em diante, eu usei a fé sobrenatural, aquela fé que me ensina que o Senhor Jesus levou no madeiro todas as suas dores, todas as minhas dores, todas as minhas doenças, toda a minha enfermidade, e pelas suas feridas eu fui sarado. Esta é a fé sobrenatural que eu tenho de ter. Com esta fé eu vou vencer o mundo. Com essa fé eu vou vencer as doenças. Com a fezinha natural eu não vou vencer. Mas com a fé sobrenatural eu vou vencer. A fé natural me manda ir tomar remédio, me manda ir na farmácia, me manda ir no hospital, me manda ir no médico. A fé sobrenatural me diz que só com a palavra de Jesus, só com a palavra de Jesus eu vou vencer. Como aconteceu comigo 2h da manhã. Eu disse, Senhor, eu não suporto mais esta ação do demônio sobre mim. Eu vou usar o poder que o Senhor me deu, que você tem também. Você não precisa sair correndo atrás de padre, atrás de pastor, atrás de santo e de santa, não. Você tem o poder, desde que você tenha a fé sobrenatural. 2h da manhã, a minha conversa com Satanás foi desse jeito. Satanás, eu não te aceito na minha vida. Dedo no nariz dele. Eu não te aceito na minha vida. Você vai sair do meu organismo agora, levando embora toda essa dor, toda essa doença, toda essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Na mesma hora, meus irmãos, eu senti o alívio todinho. Na mesma hora. Porque a doença o demônio põe em você. Quando você não aceita e determina que ele saia, e você manda ele sair com a tua doença, ele cata aquilo e leva embora. Então, é na mesma hora que você se cura. Na mesma hora que você se cura. Aquele paralítico que estava há 38 anos diante do tanque de Betesda, aquele paralítico, 38 anos no tanque de Betesda. Jesus disse para ele, vai e não peques mais, para que o pior não te aconteça. Então ele estava preso, amarrado pelo Satanás. Talvez uma legião estava amarrando as pernas dele, amarrando os braços, amarrando aquele paralítico. Jesus disse, você quer ser curado? Até naquele momento, ele estava na fé natural. Se eu conseguir entrar dentro daquele tanque, primeiro de todo mundo, eu vou ser curado. Essa era a fé natural dele, que deixou aquele bobo 38 anos na beira do tanque. Quando Jesus disse para ele, você quer ser curado? Ele, na fé natural dele, Senhor, como é que eu faço? Ninguém me leva naquele tanque. Quando mexe a água, que eu começo a me movimentar, um mais ligeiro que eu entra primeiro e eu fico sem a benção. Jesus disse para ele,
levanta do teu leito, pega o teu leito e anda. Ele creu nesta hora. Ele se muniu da fé sobrenatural. Ele se levantou daquele leito e pegou o leito e botou nas costas e começou a andar. Ora, nas leis naturais, um homem que está paralítico há 38 anos, os nervos dele estão todos endurecidos, os músculos estão todos relaxados, ele está completamente sem condições de se mexer. Mas veja bem, na fé sobrenatural, na obediência à palavra de Cristo, na obediência ao mandamento de Cristo, ele se levantou, ele pegou a cama e botou nas costas e começou a andar. Por quê? Porque a partir daquele momento, as ações demoníacas que estavam na vida dele, o Satanás que estava segurando a sua perna, o seu braço, o seu joelho, o seu pé, aquele Satanás largou dele, e o poder de Deus na fé sobrenatural entrou nele, e ele se levantou e andou. Vamos àquela mulher encurvada, há 18 anos. Há 18 anos aquela mulher andava com o nariz no chão. Jesus entrando na sinagoga, olha para ela e diz assim: mulher, endireite-se sobre o seu corpo. E ela, obedecendo à voz do Senhor Jesus, munindo-se de uma fé sobrenatural, ela se ergueu. E Jesus disse: não se podia deixar presa do demônio uma mulher há 18 anos, vítima do demônio. Meu irmão e minha irmã, a fé natural que você tem não vai levar você a lugar nenhum. Quando eu falo de fé, todo mundo diz: mas eu tenho fé. Eu tenho fé em Santa Rita, em Santo Antônio, em São Joaquim, em São José. Eu tenho fé em Maria de Lourdes, em Maria de Fátima. Eu tenho fé em Aparecida. Eu tenho fé em São Sebastião, em Santa Luzia. Tem fé em milhares e milhares de santos que nem a si mesmos se salvaram. Nem a si mesmos se salvaram. Luzia morreu com os olhos arrancados. Sebastião morreu flechado, morreu decapitado. E os santos todos morreram de mortes infames, de mortes sem sentido. E pode fazer o que com você? Nada, absolutamente nada. Não tem poder. Não tem poder. Eu não quero tirar a santidade deles, não. Podem ter tido uma vida de santo, mas não tem poder agora, porque estão mortos e mortos não têm poder. Mortos não sabem coisa alguma, mortos não têm parte nenhuma neste mundo. Mortos estão dormindo, aguardando o julgamento final que só virá na 7ª trombeta. No último momento, quando Jesus voltar, aí sim, como julgador dos vivos e dos mortos. Até lá, Jesus ainda é o Salvador. Jesus ainda está salvando. Jesus ainda está buscando você, a mim e a todos nós para levá-los com Ele para a glória. A fé que nós temos de ter é uma fé sobrenatural. É aquela fé que com a minha palavra, com a obediência à palavra de Deus, eu exercito a fé. Ontem, eu tive uma reunião muito brava no escritório, uma reunião terrível. Um grupo econômico muito grande que estava numa situação muito difícil e eu tinha de achar uma solução para eles, e a reunião começou às 2 horas da tarde e ainda era 9 horas da noite, nós estávamos na reunião ainda, e de repente me atacou uma dor de cabeça, mas tão grande, aquela dor de cabeça assim que eu pensei que a minha cabeça fosse estourar. E ao mesmo tempo que a dor de cabeça veio também uma ânsia de vômito. Imediatamente, o pessoal percebeu que eu fiquei branco de uma hora para outra. E um me perguntou: o que o senhor tem? Eu falei: estou com uma dor de cabeça muito grande e ânsia de vômito. Qual é a primeira expressão que um infeliz me disse? Cuidado, que isso pode ser sinal de acidente vascular. Cuidado, que isso pode dar um ataque cardíaco. O outro disse: isso é muito perigoso. Quer dizer, o que acontece na fé natural? Eu tenho a dor de cabeça, eu tenho a ânsia de vômito, e isto é sinal realmente de acidente vascular cerebral. Isso é sinal também de prenúncio de ataque cardíaco.
Isto foi o que os que estavam ao meu lado falaram para mim, na fé natural deles. E se eu tivesse escutado a voz deles, eu teria imediatamente dizer, meu Deus, o que é que eu faço então? Me leva para o hospital, me leva para o médico, etc. Mas naquele momento, naquela hora, eu não titubeei. Eu disse, vocês fiquem tranquilos, que isso não tem nada a ver com AVC, nem com ataque cardíaco, nem com nada disso. Isso tem a ver com o cão, com o Satanás, que me pegou aqui agora para me envergonhar. Mas ele não vai conseguir não, porque na minha fé sobrenatural, em nome de Jesus, eu ordeno que ele saia daqui agora. E leve todas as suas doenças, dores e enfermidades que ele está tentando pôr sobre mim. Ele leva embora, em nome de Jesus. 1 minuto depois, eu não tinha mais nada. E nós continuamos a reunião. Peguei meu carro, vim embora para minha casa sozinho no veículo, no carro, sem nenhum problema, sem nada. A fé sobrenatural é que tem de dirigir os nossos passos. A mesma coisa você, meu irmão, agora, que está passando por um problema financeiro gravíssimo. A sua firma está indo de mal a pior, a coisa parece que está de ponta cabeça, parece que você não entende mais nada, a situação está terrível, e você busca um consultor, você busca um contador, você busca um advogado, você busca um monte de gente para te assessorar nessa hora em que a tempestade está pegando você. Só que você não está observando uma coisa. Toda essa tempestade que está na tua vida, quem está te causando é o chifrudo, é o rabudo, é o cão, é o Satanás que entrou na tua vida. E você começa a dizer, não, mas é a minha mulher que está gastando demais. É aquele meu irmão que é meu sócio e não trabalha direito. É o meu pai que gritou comigo. É o meu filho que está me dando preocupação. Você busca um monte de gente para justificar a sua desgraça e você não atina que quem está fazendo tudo isso contra você chama-se Satanás, diabo, coisa ruim, cão, desgraçado. E você toma todas as providências da tua vida e não toma a providência de tirá-lo do teu negócio, de tirá-lo da tua vida, de tirá-lo da tua empresa. Quando seria muito fácil de você chamar o autor da tua vida, chamar o teu Redentor, o teu Salvador, o teu Senhor, aquele que quer que você seja honra e glória dele, para que você, através dele, por meio dele, você tenha uma vida cheia de sucesso, de vitória, e tenha uma vida cheia de abundância. E basta que você o invoque, somente a ele e mais ninguém. Olha na frente do teu gabinete, para ver se não tem uma imagem lá de Aparecida, e você de ponta cabeça. Vê se na entrada da tua empresa não tem uma estátua de São João e a tua empresa de mal a pior. Vê se a sua firma não chama Santa Genoveva. Vê se você não está apenhado a tudo quanto é santo. E diz a Escritura Sagrada, Moisés já dizia isso no seu cântico há 4.000 anos atrás. Cuide para você não colocar imagem de outros deuses, porque quando vocês invocarem essas imagens, vocês estão invocando a Satanás. E não precisa invocar muito a Satanás para ele vir, não, viu? Não precisa chamar muitas vezes, não. Uma vez você chama, ele vem correndinho. Tanto que tem gente tonta que paga para os outros invocar Satanás para fazer mal na vida dos outros. Ah, mas você é tonto, hein? Você acha que Satanás, para fazer um mal para alguém, precisa receber alguma coisa? Precisa pagar alguma coisa para ele? Ele vem de graça. Aliás, se você disser para Satanás assim, olha, eu vou contar para você uma pessoa que você precisa fazer mal para ele, mas eu quero tanto, Satanás vai te dar para você, Satanás te paga para você indicar para ele o mal. Você não precisa pagar para o Satanás fazer o mal, não. E tem gente tão tonta, tão burra, tão tonta, que paga para os outros fazerem encomenda de mal para os outros. Ora, como se Satanás precisasse receber para fazer o mal. E você não percebeu ainda que na tua vida ele está fazendo mal, na tua família, na tua esposa, no teu esposo, no teu filho, na tua filha, na tua empresa, no teu emprego, no teu trabalho, na tua casa, na tua firma. Ele está fazendo a arte dele. E você não se muniu da fé sobrenatural
que faz você crer que Jesus pode te trazer a vida e vida em abundância na hora que você quiser. Na hora que você o invocar. Você pode viver por meio dele. E você pode realmente fazer com que a sua vida mude completamente no instante que você tiver esta fé sobrenatural em Jesus, só em Jesus, por ele e por mais ninguém. Jesus não aceita concorrência, Jesus não aceita amiguinho junto com ele, Jesus não aceita amiguinho junto com você, Jesus quer você, só você e a mim, para ele, é a mais ninguém. Meu irmão e minha irmã, é hora de você acordar, é hora de você entender a vida de Satã na tua vida, a influência de Satanás na tua vida, é hora de você entender como Satanás está bagunçando a tua vida. É hora de você entender isso e com a tua fé sobrenatural, você colocar o Satanás para correr dela. E o único que expulsa Satanás da tua vida chama-se o Senhor Jesus. E é só em nome dele que Satanás vai embora. Você pode invocar todo santo que você quiser. Está escrito na Escritura Sagrada. Quando você invoca uma imagem, não é a imagem que você está invocando, e sim ao Satanás que está atrás dela. Então tem um ditado que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tem um ditado que diz assim: quanto mais eu rezo, mais diabo vem na minha vida. Mas é por quê? Porque você reza a imagens. Você reza a santos mortos. Você reza para quem? Para Satanás. E ele vem. Porque para Deus você não precisa botar ninguém no caminho. Ninguém. Só você e Deus. Só você e Jesus. E mais ninguém. Não precisa intercessor, não precisa ninguém. Você veja bem, marque bem. Você já disse muitas vezes isso. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu rezo, mais Satanás entra na minha vida. E é uma verdade. Por quê? Porque quando você está rezando para santo e para morto, você está rezando para Satanás. Você está invocando Satanás. E o Satanás vem imediatamente. E vem com alegria, e vem com gosto, e vem com satisfação. Para com isso, meu irmão. Invoca somente o Senhor Jesus na tua vida. Só ele e mais ninguém. Tenha fé sobrenatural nele, que ele vai transformar sua vida. Tenho certeza disso. E Deus vai te abençoar o teu caminho, a tua família, a tua casa, a tua empresa, os teus negócios, o teu emprego. Vai abençoar a tua vida completamente. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim seja.